Muito boa tarde aos amigos da Infomoney TV. Eu sou Wagner Caetano, vou fazer o programa agora do período da tarde, pregão aí de segunda-feira a todo vapor. Me identificando aí para quem não conhece o meu trabalho, pessoal, eu sou um trader profissional, já atuo na bolsa desde 2002 e a minha filosofia é que o caminho para o investidor ter sucesso na bolsa de valores é montar uma carteira de ações de boas empresas e fazer a proteção dessa carteira e uma otimização, por que não, com mini contratos de dólar e também de índice futuro, ok? Então, eu não acredito naquelas operações de giro de curto prazo, no day trade, em operar alavancado, mercado a termo ou especulação com opções. Então, a minha filosofia é trabalhar com ações de boas empresas numa carteira e trabalhar com os mini contratos de índice de dólar, e eu vou abordar um pouco durante o programa de hoje. A minha estreia aqui, estou muito feliz. Espero poder agregar, somar, ajudar em alguma coisa no investimento de vocês. O pessoal está comentando sobre o Visão Técnica de sexta-feira, né? De fato, estive aqui. Fizemos um bom programa aí, eu juntamente com a Paula Barra, e espero que as análises tenham agregado e tenham esclarecido um pouco mais na educação financeira, auxiliado em vossos investimentos. Pessoal, eu vou começar o programa fazendo um esclarecimento. Eu citei no Visão Técnica que eu estou vendido tanto no BOVA11, que é esse ativo aqui, que é a ETF que espelha o Ibovespa, porque você não opera o Ibovespa, ele é apenas um benchmark, apenas uma referência. E eu comentei que também estaria vendido em mini contratos de índice futuro, e eu recebi algumas dezenas de e-mails perguntando a lógica por que eu estaria vendido em ambos. A explicação é muito simples. Existem investidores que operam especialmente em bancos que eles não têm acesso a BMF, as operações com os mini contratos de índice e de dólar, especificamente de índice, que foi o que eu citei. Para esses investidores, aí é indicado trabalhar com BOVA11, e a conta é de mais ou menos 1.000 BOVA11, que é esse ativo aqui, para cada 5 mini contratos de índice futuro. Então, de repente, se você tem como trabalhar com BMF, ok. Mas se não tem, o cálculo é aproximadamente 1.000 BOVA11 para cada 5 mini contratos. Então, esclarecendo, por isso que eu estou aí vendido em dois, você pode estar vendido tanto no BOVA11 quanto no mini contrato. Eu prefiro o mini contrato, mas o fato de você não ter BMF na corretora que você opera não impede você de estar vendido no mercado de baixo. Então esse é o intuito da minha citação. Poder incluir aqueles que operam BMF e os que não operam. O pessoal está pedindo ali algumas ações, eu vou analisar os papéis que o pessoal pedir, depois eu vou fazer um overview aqui no Ibovespa, no dólar também. Um dos pontos altos também do Visão Técnica, que está gerando bastante e-mail, bastante comentário, é a situação de frigorífico Minerva, da BIF3, que está aí no gráfico. Pessoal, a minha operação é uma operação de alvo na BIF3, na Minerva, e ela não é uma operação imediata, eu monto a operação para semanas, né? Então, o que eu tenho de leitura da BIF3 aqui? Primeiro, o motivo que me faz entender que é compra no papel, o primeiro motivo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um ombro, aqui nessa região que eu estou circulando, uma cabeça e um segundo ombro invertido. E um segundo ombro. Então eu teria um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de alta. Essa região aqui de 11,68, que foi esse topo aqui marcado em novembro, 11,70 aqui que foi marcado no mês de junho, ele é o ponto a ser rompido. O fato de estar em queda hoje, uma queda de 1,72, na verdade é sinônimo de oportunidade de você entrar. Por quê? Porque você perceba que a máxima de hoje ela está mais alta que a máxima de sexta-feira. Sexta-feira fez uma máxima 11,60, hoje marcou 11,91. E a mínima está mais alta, ó, a mínima de sexta 11,15, a mínima de hoje 11,22. Então você vê que ainda continua um movimento ascendente.
no intraday topos e fundos ascendentes, apontando para cima. Então não tem nada que mude aqui a análise de compra. Se você é um investidor mais conservador que só compra rompimento, você tem que comprar a BIF3 se ela fechar acima de 11,68 ou 11,70. Mas para quem já é aquele trader que busca oportunidade e entra na compra na correção, é momento de comprar. Primeiro alvo 12,79, o segundo alvo 14,06. Uma operação de fluxo. O fluxo está favorável e o papel aí é uma ação de oportunidade para quem opera de acordo com a minha filosofia, que é uma filosofia de posição e não de giro mais rápido, ok? Então eu tô dando uma olhada, vou tentar analisar o máximo possível de papéis ali. O primeiro pedido foi Bradesco, né, BBDC4, foi uma das ações que eu analisei no Visão Técnica. Para o pessoal que está comentando positivamente sobre o trabalho ali, eu só tenho a agradecer, fico muito feliz. No caso do Bradesco, a ação está sob efeito de um padrão de baixa chamado pivô de baixa. Você tem aqui um topo, um fundo e tem um topo mais baixo que o anterior. Então, na perda desse ponto aqui, 25,81, começou a desenvolver um pivô de baixa. Tinha um suporte muito forte na região de 26,03, marcado em dezembro, foi perdido. E aquele suporte no dia após eleições, 24,87, também perdido. Para uma ação como o Bradesco, que está bem sobrevendida, a ação está bastante castigada pela venda, sem dúvida que é possível ter um repique. Mas hoje, por exemplo, que é um dia que está caindo menos, você percebe nessa barra inferior aqui que o volume é bem baixo. Ó. Então quer dizer, até está caindo 0,5%, né? Está tentando aqui formar uma figura de reversão para um possível repique, mas você vê que o volume é baixo. Os investidores não estão convencidos de uma alta. Então a tendência ela continua claramente de baixa. Não tem sinal de compra nem em Bradesco, nem em nenhum banco no momento. Né? Então não tem nenhum sinal concreto assim que encoraje o investidor a uma compra. Ok? Aí comentando sobre uma ação que já pediram também 2 vezes, que é a Ambev. A Ambev, eu vou mostrar aqui um gráfico semanal para mostrar uma análise, como é que eu operei a Ambev aqui e para mostrar como é que ela está no momento. A Ambev, entre os anos de 2013 e 2015, ela ficou de lado. Inclusive, eu fiz um Visão Técnica de Natal com o Thiago Salomão, que nós comentávamos de ações que eram interessantes, um rompimento para o início do ano. E uma das ações que eu citei foi a Ambev. Por quê? Porque ela tinha grandes possibilidades aqui de fazer um rompimento dessa congestão e dar uma boa entrada na compra. Pois ela o fez, ela deu uma excelente rentabilidade de em torno de 20% a partir do ponto que nós entramos no final do ano. Dá para ver melhor aqui, né? Então subiu, bateu 20,19, ela corrigiu. E qual que é a leitura para o papel agora, que é o que mais nos interessa? A Ambev fez um topo duplo na região aqui de 19 e 20 reais. Fez 19,89 e depois 20,06. E entrou embaixo e está com as médias cruzadas para baixo. Então, mais uma vez, nesse momento não tem nada que aponte um setup de compra para ação. Então, é uma empresa, claro, com bons fundamentos, mas tem uma relação preço-lucro alta também. E ela está claramente vendida. Ela acelera para baixo se ela perder 18,39, que é esse ponto aqui, ó, esse eixo aqui de um topo duplo. Na perda de 18,39, ela deve buscar rapidamente 18,06, com potencial para buscar 17,42. Então, apesar de ser uma empresa com bons fundamentos, nesse momento, no curto prazo, nós temos um gráfico aí de venda para ela. Então, ela não está, assim como o BIF3, por exemplo, está na minha carteira de posição comprada, a Ambev nesse momento não está. Já realizei lucro quando ela tocou os 20 reais aqui já faz
um certo tempo já. Então, é claro que a empresa é boa e tudo, mas o gráfico aponta nesse momento o cenário mais propício para a queda. Ok? Aí o pessoal está pedindo a ação ali da CETIP também, que tem um padrão, que tem uma leitura em geral parecida com a Ambev. Ela subiu, fez um topo duplo nessa região, eu posso até traçar aqui, colocar uma elipse, né? Então, pessoal, existe assim, no mercado de queda, você tem duas obrigações para sobreviver a ele. Primeiro, você tem que saber trabalhar na venda e tem que poder trabalhar na venda, seja alugando papéis ou trabalhando com mini contratos de índice futuro. Você tem que ter uma estratégia para aquela posição comprada, por que você está comprando, qual que é o driver que está fazendo você comprar. E tem que entender que no mercado de queda, o fluxo na maior parte dos ativos é para baixo. Então você tem que selecionar ações que estão com uma possibilidade de alta melhor, como o caso da BIF que eu mostrei anteriormente. Independente da empresa ser boa ou não, entender que muitas vezes o fluxo sendo negativo, você tem que trabalhar com ações mais conservadoras e necessariamente saber trabalhar com a venda do BOVA11, com a venda de algumas ações específicas ou mesmo com a venda dos mini contratos de índice futuro. Então a CETIP, um gráfico parecido com a Ambev, topo duplo, está apontando para baixo. Se ela perder essa região aqui de 33,80, que eu vou marcar aqui no gráfico, 33,79, 33,80, ela acelera em busca dessa região de suporte forte aqui, ó, que foi suporte inúmeras vezes no mês de junho. A mínima da região é 32,35. Então, eu vou fazer esse programa aqui todas as segundas nesse mesmo horário, das 15h30 às 14h20. Então, para vocês, eu tenho algumas formas de ver o mercado, de fazer os estudos, talvez aí não convencionais. Então, por exemplo, eu utilizo as sombras dos candlesticks. Então, por exemplo, estou traçando esse suporte aqui, a mínima foi 32,35, eu uso as sombras e não o corpo dos candles, eu sempre trabalho com sombras, né? Então, assim, ela perdendo 33,79, ela busca 32,35. Se ela perde 32,35, aí ela só vai ter suporte na região de 28,20 aqui. Então, não é uma ação, por exemplo, no momento que eu tenho em carteira, né? Eu acho que tem opções melhores, apesar de não serem muitas na compra, mas eu entendo que existem opções melhores. Então, tá com topo duplo é sinal de baixa, não tem o papel nesse momento. Ok? Estão comentando ali de BIF11, né? Então, é só para comentar de BIF11 um pouco sobre a forma que eu penso sobre o mercado, pessoal. Eu entendo o mercado, como eu comentei, eu não acredito no giro, né? Então eu acho que quem fica girando posição, eu desafio alguém que faz giro, que faz day trade, operação rápida, a ter lucro consistente durante um ano. Pelo contrário, quem opera com posições trabalhando com tranquilidade, na direção da tendência, ganha muito dinheiro. Então a BIF11 é um caso, a BIF3 é um caso que se você comprou hoje, independente do ponto que foi, você tem que estar tranquilo, né? Você tem que estar preparado para no rompimento de 11,70 comprar mais, né? Aí você vai aumentando a exposição. Aí buscou 12,79, rompeu, você compra mais, carregando até 14,06. Então essa que é a visão para ela. Assim como é a visão. Eu vou dar um exemplo de uma ação que eu comentei que eu, por exemplo, hoje eu estou montando também uma posição de compra na ação. Então, assim, é muito comum receber e-mails, ou em entrevistas, ou em bate-papo com alunos, com investidores, o pessoal comentando que, poxa, mas eu não posso montar uma carteira sem ter uma ação
do setor bancário, do setor financeiro. É insano, pelos lucros que tem nesse momento, eu não estar exposto a um banco. Eu, de certa forma, até concordo, só que os bancos ainda estão em tendência de baixa muito forte. Mas concordo que é interessante ter uma ação do setor em carteira. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou observando Cielo. Porque Cielo ela não tem as mesmas variáveis de um banco, mas ela se beneficia de forma direta ou indireta das mesmas variáveis que os beneficiam. Ok? Então, por exemplo, hoje, especificamente hoje, eu acho que vale, eu já tenho alguns alunos, até na minha carteira, alguma coisa de Cielo, que nós estamos comprando aqui, e hoje, para quem não tem ação, ou para quem tem caixa, vale a pena adicionar a posição. Daí eu vou explicar por quê. Como você olha uma ação com viés de investidor, né? Como os bancos olham a ação, como as grandes assets olham a ação, como aqueles investidores que ganham realmente dinheiro olham um papel. Então, eu estou vendo Cielo, primeiro falando um pouco de análise gráfica aqui, eu estou vendo um gráfico longo, ela está em tendência primária, que é a tendência de longo prazo, secundária, que é a de médio prazo, e terciária de alta. E ela está fazendo uma correção de curto prazo. Então, o que eu consigo fazer numa situação dessa aqui? Eu consigo trabalhar com retrações de Fibonacci. Então, eu boto aqui Fibonacci. O programa que eu uso é o Cartesian para fazer essas análises. É o programa que eu gosto. Então, eu estou colocando aqui retrações de Fibonacci. Olha que interessante aqui. Então, a mínima desse fundo aqui foi 29,99 e a máxima desse topo 46,27. Como eu sou detalhista, eu vou deixar milimetricamente correto aqui. Então, pessoal, só para mostrar, eu acho que assim, o trader, eu invisto na bolsa, vivo da bolsa, sou profissional de mercado já há muito tempo. Só para contar rapidamente a minha história, eu, entre 2002 e 2006, assim como dezenas dos nossos colegas estão online, eu tinha a minha profissão, eu sou engenheiro eletricista, especializado em robôs, e eu operava na bolsa também. Dei sorte de pegar aquele fundo de 2002, fiz caixa e tal. E de 2007 para cá, eu me dedico exclusivamente ao mercado. Já aproximadamente aí vai completar agora 9 anos ao final de 2015. E eu entendi que para você realmente ganhar, você tem que operar com tranquilidade, controlando o estresse, sempre com uma visão de médio prazo. O meu estilo de operação é operação de swing trade. Então, por exemplo, eu escrevi no meu blog, que é o Na Mira do Trader, algumas semanas atrás, que muitas vezes, num movimento teoricamente ruim, está a oportunidade. Se ela é um caso que se encaixa aqui. Vamos ao estudo. Ela fez um topo em 46,27 e entrou em correção. Só para esclarecer, eu utilizo médias móveis exponenciais e eu utilizo de 5 e 21 períodos. Por que de 5 e 21 períodos? Se você for olhar uma semana útil de negócios, tem 5 pregões. E um mês útil de negócios tem em média 21 pregões, essa é a razão. Por isso que funciona muito bem. A correção de Cielo foi até que ponto aqui? Até a retração de 61,8 de Fibonacci entre o último fundo, marcado aqui no início do ano, e esse último topo. Então é natural que o mercado respeite, porque a ação segue uma tendência de alta. Então é ponto de compra para o papel. É momento de oportunidade. Então, oportunidade para quem opera, como eu comentei, não operação de giro de day trade, para médio prazo. Tá ok? Então, no semanal, você vê que ela está num ponto aqui importante. Então, é uma ação que está num momento interessante para entrar na compra. Para quem gosta de montar carteira, operação de médio prazo, né? Então, ela está na primeira retração de Fibonacci. Então, existe um motivo. É uma empresa com bons fundamentos, uma empresa saudável que dá lucro todos os trimestres. É sempre interessante investir em empresa que dá lucro,
que a cada 3 meses você ofere lucro na empresa, e observar um ponto técnico interessante é entrar comprando. Então você tem um fundamento apontando positivamente e tem uma situação interessante no gráfico. Então é dessa forma que eu trabalho, ok? Então é essa que é a ideia. Hoje a gente tem inúmeras perguntas, inúmeras análises, vocês vão conhecendo a minha metodologia semana a semana, porque eu vou fazer esse horário, e aí aos poucos eu vou passando as informações e provavelmente todas elas vão ser chocantes num primeiro momento, porque eu enxergo o mercado de uma forma um pouco diferente do convencional. Daí eu vou sempre procurando explicar e fundamentar o motivo pelo qual eu estou entendendo, eu estou enxergando o mercado daquela forma. Ok? Eu vou dar uma olhada no volume de YouTube que o pessoal pediu ali. Vamos ver se tem alguma coisa acima da... Hoje, pessoal, vale a pena comentar o seguinte também, né? Hoje é um pregão exótico, um pregão atípico, porque é vencimento de opções sobre ações, né? O que é o mercado de opções? O mercado de opções são derivativos das ações. No caso do mercado de opções de compra, você tem um direito de comprar uma ação por um preço pré-fixado, e no caso das opções de venda, de vender as ações por um determinado valor. Geralmente quem trabalha com opção de compra, ele compra uma opção de compra, ele entende que o mercado vai subir, e opção de venda, ele entende que o mercado vai cair. Para quem pediu sobre o volume de YouTube, é uma leitura parecida com o Bradesco, o volume abaixo da média, né? Então, está numa região de suporte aqui, TUB 4, né, que é exatamente aquele suporte do pós-eleições. É possível um repique aqui, mas o mercado não demonstra força. Tem poucos compradores interessados em comprar nesse patamar. Então, essa que é a leitura para YouTube. Então, hoje está vencendo opções, o mercado costuma ter um mercado um pouco mais travado. Ok? Então, eu estou dando uma olhada ali nos ativos para poder comentar. Eu vou comentar sobre o BOVA11. Primeiro eu vou fazer um overview sobre o Ibovespa, né, que é interessante, atende um interesse comum. O Ibovespa é uma leitura clássica aqui de mercado, para explicar para vocês. Então, muitas vezes, o investidor ele fica indignado, revoltado, ele questiona muitas vezes uma queda, dizendo que não tem fundamento. Primeiro, fundamento tem, né? Simplesmente a nossa bolsa está refletindo uma deterioração dos fundamentos chineses. Você percebe que os famosos PMIs da China, eles estão vindo ruins, o governo coloca medidas de estímulos, não responde no próximo. E esse é um fator secundário, né? Juntamente com uma expectativa de uma alta de juros norte-americana em setembro, mas o fator principal que faz a nossa bolsa estar numa tendência de queda clara através de uma figura que é o canal de baixa que eu desenhei aqui. Eu vou tentar reforçar esse canal para ele ficar mais visível, que ele está tracejado. Eu vou colocar aqui um traço reforçado para o pessoal visualizar melhor. Então, ela reflete a nossa política, né? Então, a política reflete na economia e o mercado vai seguindo em baixa de uma forma sinuosa. Um exemplo concreto, hoje a gente teve o relatório Focus pela manhã, às 8 horas. Só para esclarecer, eu trabalho com gráficos e também com fundamentos e também com fluxo financeiro. Trabalho com as 3 vertentes. E hoje o relatório Focus apontou um IPCA, que é índice de inflação, mais ou menos estável, mas apontou mais retração para 2015 e pela primeira vez retração em 2016. O mercado responde com vendas. Então veja bem, desde aqui de maio o mercado ele vai desenhando um canal de baixa. Então ele toca na linha superior, ele cai, ele toca na linha inferior, ele sobe e por aí vai. Então nesse momento, onde está o mercado? O mercado está na linha inferior do canal. Se o mercado continuar com um viés de baixa, qual que é o nosso próximo suporte? Aqui a mínima do ano, que é um ponto provável de teste para essa semana,
que é 46.480, tocado em janeiro, com potencial para buscar 45.850, que foi a mínima marcada em dezembro de 2014. Então o mercado, ele é o mais provável, é um movimento de baixa arrastado para tocar 46.480 essa semana, com potencial para buscar 45.850. Então, agora qual que seria um sinal interessante para os compradores que estão à espera de um fundo, de um sinal no gráfico para entrar comprando? Se nós tivéssemos, pessoal, ou aqui nos 46.480 ou até nessa própria linha inferior do canal, entre hoje ou amanhã, um candle de reversão com volume financeiro acima da média. Hoje o volume está abaixo da média, então não tem nada que indique, por exemplo, um ponto de compra, então a queda continua. Então não tem nenhuma indicação de compra, mas se tiver, por exemplo, um candle de reversão nessa região de suporte, principalmente com volume, vai ser interessante pelo menos para pegar um repique, mas nesse momento ainda não existe. Então minhas operações em mini contratos de índice, na venda, minhas operações de venda de BOVA11, elas continuam correndo, né? Então não tem nada que me mande nesse momento encerrar as minhas vendas em BOVA11, nem as minhas vendas em mini contratos de índice futuro. O mini contrato do índice futuro, ele entrou em vigor com liquidez na quarta-feira, migrou do contrato WINQ15 para o WNV15, diferentemente do mercado de opções, que vence sempre na terceira segunda-feira útil do mês, e do mercado de dólar, que vem sempre no último dia útil do mês. O vencimento do índice futuro ele é um vencimento bimestral. Ele vence a cada 2 meses na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então o próximo vencimento agora só para outubro. Então esse daqui é o gráfico do mini índice, né? Está trabalhando com uma baixa de 0,23 e ele tende a buscar aqui a linha inferior do canal de baixa, né? Então o pessoal está perguntando se for perdido esse canal aqui em fechamento, em geral você duplica essa amplitude do canal para baixo, né? Então teria uma continuidade do movimento de queda, ok? Então, essa aqui é a nossa leitura. O pessoal está perguntando de Croton, foi uma das ações que eu analisei no Visão Técnica. O que eu falei no Visão Técnica lá? Falei, olha pessoal, Croton está num momento gráfico aqui interessante, porque ela está numa região de definição. Se ela tiver um fechamento acima de 10,5, que foi esse fundo aqui que eu marquei, ó, e a máxima da semana passada foi 10,3 num dia, 10,8, se ela tiver um fechamento acima de 10,5, acima de 10,8, ela dá compra. Por quê? Você fica com stop muito próximo, né? Quer dizer, você comprou, ela perdeu depois dos 10,5, você sai com prejuízo mínimo, com amplo espaço para ganhar até 12,10, que ela não tem praticamente resistência aqui até os 12,10. Ela chegou a trabalhar em baixa, hoje fez mínima 9,52 e está tentando romper a região aqui de 10,5, 10,8. Se houver um fechamento acima de 10,5, acima de 10,8, fechamento, ela dá compra sim. Você pode ir lá no leilão de fechamento ou no aftermarket e comprar. Então ela está com volume interessante, 152 milhões, então é possível que a ação acione compra hoje sim. Eu tinha comentado no Visão Técnica que se ela tivesse domínio vendedor, seria um movimento de baixa para fechar esses gaps aqui ou buscar 9,13, mas acima de 10,5, 10,8 realmente é um setup de compra na ação. O volume está bom, ela respeitou a média de 21, então pode ser também, se assim fechar, para confirmar tem que fechar às 17 horas acima desse patamar. Ok? O Edu está perguntando, uma pergunta interessantíssima, como todas aí que o pessoal está fazendo, como é que seria a baixa na perda desse canal aqui no Ibovespa? Eu acredito numa baixa arrastada, Edu. O mercado já está numa baixa arrastada tem um tempo, né? Aquela história de você cozinhar o sapo. Se você botar o sapo numa frigideira quente, ele pula. Se você botar o sapo num caldeirão com água morna ali, for esquentando, você cozinha o sapo.
Então estão cozinhando os compradores aqui já há algum tempo. Então eu acredito, o movimento que eu acredito para o médio prazo é na continuidade de uma baixa arrastada. Essa é a minha leitura já há algum tempo. Então a continuidade de uma baixa arrastada. É um cenário complexo, mas ele é sinônimo de oportunidade. Por que ele é complexo e sinônimo de oportunidade? Ele é complexo porque ele trabalha com o emocional do investidor. Ele exige muita paciência, então ele desgasta o emocional porque é um cenário arrastado, um cenário sinuoso. Mas ele é oportunidade porque dá tempo de você pensar, dá tempo de analisar, dá tempo de fazer uma entrada estudada, uma entrada gradativa. Então essa que é a minha leitura, ok? Então essa que é a leitura. Então, falando de oportunidades de compra que a gente comentou, tem a BIF, tem Cielo, que eu comentei. Uma outra ação que eu comentei também, no meu blog, que chama Na Mira do Trader, se vocês procurarem nos blogs ali da Infomoney, tem meu blog lá. Eu costumo colocar um relatório por semana. Eu falei da Fibria quando ela estava na parte inferior desse movimento lateral. Foi numa segunda-feira, deixa eu ver aqui pelo calendário, foi aqui pelo dia 20, ó. Por que eu comentei de Fibria? Eu vou falar de um padrão de candlesticks que eu utilizo também. Esse padrão aqui eu vou circular, o que me levou à compra da Fibria, né? Esse padrão que eu estou circulando aqui, de 2 candles, ele chama Arami, que é a mulher grávida. Então o mercado vem caindo, tem o corpo da mãe aqui e o corpo do bebê. Uma empresa com bons fundamentos, tem uma correlação estreita com o dólar. Eu comentei sobre uma compra aqui na região de R$40. Hoje a ação está 49. Então numa ação com uma volatilidade reduzida, sem estresse, com estratégia, você pode estar ganhando muito. Os fundamentos apontavam para a compra. Uma relação com o dólar em alta, o mercado de celulose bem e a ação num ponto gráfico importante. Então eu comentei sobre a compra nesse relatório. A ação está com uma alta próxima de 20% desde o dia 21. Então em 3 semanas você tem 20% com tranquilidade. É dessa forma que eu opero. Então se a ação oscila 0,5%, 1%, contra uma posição de semanas que eu trabalho, para mim não importa, eu vejo realmente a ação como um todo. Então Fibra é uma ação que eu tenho comprada na carteira e que tem subido mesmo com o mercado em baixa. Então não é, por exemplo, que a gente deseja que caia o Ibovespa ou que suba nem nada, a gente analisa o mercado. Então, por exemplo, tem BIF para compra, tem Cielo, tem Embraer e tem ações que estão vendidas, né? Siderurgia, estão sendo castigadas pela venda, banco, Petro e por aí vai. Né? Então, essa que é a leitura. Você tem que operar conforme o mercado te dá oportunidade. Eu vou falar da BOVA11, que eu comentei também no programa na Visão Técnica de sexta. BOVA11, ela tem 3 suportes importantes aqui. Ela tem os 46,38, que foi máxima de hoje, ó. Olha que interessante, ó. Veja, pessoal, como você aplicando a análise técnica de uma forma correta, com o emocional bem controlado, funciona bem. Os 46,38 foi o fundo de março, que levou a uma alta muito forte na ocasião, até 56,90. Hoje, a máxima da BOVA11 foi 46,38. Quer dizer, esse ponto que foi um fundo, um suporte no passado, ele funcionou como resistência. É aquela inversão da polaridade da análise gráfica, da análise técnica. Então a ação continua vendida. Ela tem um suporte aqui aos 45,22 e tem um suporte aos 44,13. Como é que eu pretendo trabalhar com BOVA11? Quando chegar próximo aqui de 45,22, eu já pretendo, como nós estamos vendidos já desde lá de cima, ó, desde que ela perdeu esse movimento de congestão aqui, ó, eu já tenho venda e vou reforçando. Tá vendo essa famosa congestão de junho?
Desde a perda da congestão, fui vendendo, repicou, vendi, aí repicou, então é venda, venda, venda. Aos 45,22 eu vou realizar parte do lucro e eu encerro a posição a 44,13. Então essa é a minha ideia. Se no meio do caminho montar um candle de reversão com volume relevante, eu encerro e coloco o lucro no bolso. Simples assim. Então, tem que controlar a ansiedade, trabalhar com tranquilidade. Se em algum momento ela sinalizar reversão e começar a subir, eu encerro a operação a mercado. Mas a ideia é carregar até 45,22 uma parte e encerrar a 44,13. E eu sempre costumo encerrar um pouco acima dos objetivos, né? Para não ficar com a ordem presa lá e não conseguir sair. Tá ok? Então essa aqui é a leitura para ela. Deixa eu dar uma olhada, como já está acabando o tempo, eu vou dar uma olhada em algumas perguntas ali que o pessoal está fazendo. Tem alguns comentários e tal. Do Ibovespa é interessante falar, é o caso do BOVA11 também, nós temos um pivô de baixa, né? A gente tem um topo, fundo, topo, perdeu aqui os 44,17 no BOVA, é pivô de baixa, né? Então, o mercado está com uma figura de queda relevante aí para o curto prazo, né? Eu vou falar de BBSE, porque o pessoal pediu várias vezes já, eu vou falar sobre essa, talvez mais uma. E toda segunda-feira eu vou estar aqui, vai dar para fazer bastante análise aí com o pessoal. O Edu está comentando também sobre o day trade, né? Então, Edu, eu particularmente eu não acredito no day trade, né? O day trade ele não segue nada, né? O day trade muitas vezes você tem uma tendência no semanal, no diário ele vai contra, então eu tenho restrições ao day trade porque eu não consigo, por alunos meus que eu já vi, por operações que eu já tentei fazer, eu sinceramente eu não acredito que a pessoa consiga ter ganhos consistentes. Eu até acredito em ganhos pontuais, mas consistentes não. Essa ação aqui da BB Seguridade, pessoal, sendo claro e objetivo, como eu sempre procuro ser. Se você quer fazer uma exposição numa empresa com esse perfil, compra Cielo. Não é uma certeza absoluta, na bolsa não tem certeza absoluta de nada, mas a possibilidade de você ganhar. Você fala, caramba, eu quero ter ou Porto Seguro, BB Seguridade, eu quero ter Par Corretora, eu quero ter alguma coisa vinculada ao setor financeiro na carteira, Cielo. Ela está fazendo topos e fundos ascendentes. É um papel, eu não acredito numa queda, por exemplo, mas acredito que é um papel que não desenvolva uma alta tão cedo também. Então, do setor, Cielo. É a mesma coisa quando me perguntam, putz, mas tem Klabin, Suzano, Fibria, eu sou Fibria. Aí as razões eu posso explicar no outro programa. Você fala, porra, mas tem Marfrig, tem JBS e Minerva. Qual que você prefere? Minerva, BIF3. Objetivamente. Você tem dezenas de ações na bolsa, você tem que escolher. Se você acredita naquele setor, você tem que escolher a melhor do setor. Do setor financeiro é Cielo. Do setor de frigoríficos é BIF, frigorífico Minerva, né? Do setor de papel e celulose a melhor é Fibra e por aí vai, né? Aí, às vezes, o investidor fala, putz, mas de repente eu quero uma ação com uma exposição bacana ao dólar, mas eu quero uma ação com pouca volatilidade. Eu comentei no Visão Técnica, Embraer, né? Por exemplo, hoje está em correção, é um pregão de oportunidade. Então, de repente, você quer uma exposição de uma empresa sólida, tal, com uma volatilidade menor, pensando em longo prazo, tem Embraer, né? Então, essa que é a ideia aí, ok? Para encerrar, tem que falar de Petrobras, né? Pessoal, agradeço fortemente aí aos grandes amigos que a gente tem aí, que estão fazendo os comentários, fico muito feliz. E a ideia aqui é agregar, é contribuir. Vamos ver se a gente consegue aí, semana a semana, ajudar. A Petrobras, explicar para vocês como é que funciona uma estratégia de um trader usando Petrobras. Petrobras tem tendência de baixa, ok. Ela fez um topo, fundo, topo, perdeu 9,51, ela perdeu um pivô de baixa. Então eu trabalho na venda da Petrobras. Ela fechou na mínima na sexta e hoje está em queda, com volume bem baixinho. Como é que eu trabalho com Petrobras? Petrobras é venda. Onde é que está o meu stop? Nesse caso o stop está claro. Por que o stop está claro? Qual foi o ponto que me levou a vender?
se eu já não estivesse vendido, tem trader que já está vendido há muito tempo, foi a perda dos 9,51 confirmando o pivô de baixa. Se em algum dia, amanhã, depois, em qualquer outro dia, tiver um fechamento acima de 9,51, eu aciono o stop da venda. Por quê? Foi aqui que me gerou uma operação de venda, fechou qualquer dia acima de 9,51, caiu fora da operação, saiu no 0 a 0. Mas enquanto abaixo de 9,51, ela tende a buscar aqui a região de R$ 8,00, que foi um forte suporte entre janeiro, fevereiro e março. Uma leitura simples e clara para a Petrobras. Ok? Essa que é a ideia. Certo? Como é que eu opero o Vale? Para finalizar, que eu não posso estourar o tempo. Vale, um gráfico muito claro. Eu tenho aqui a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Eu vou circular aqui os ombros e a cabeça. E eu gostaria de atender todos os pedidos aí, mas como a gente vai estar aqui toda semana, vai dar para a gente trabalhando, se conhecendo. Eu tenho uma possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido, que não é o cenário mais provável, mas ele também não é impossível. O que eu preciso para comprar Vale? Que eu tenha um candle algum dia aí com volume, com massa, com sinal de reversão acima da média, porque eu estou numa região de suporte. 14,22 bateu aqui em abril, a ação subiu até 21,10. Só que não é o caso hoje, é um candle tímido, um candle de queda com volume baixo. Então, qual que é a tendência? É perder os 14,22 e buscar os 13,68. Agora, perdeu 13,68, caixão e vela preta. Tem chance de formar um suporte aqui em 14,22? Sempre há. Só que no momento a operação é para baixo, ainda é uma operação de venda. Então quem está vendido não tem nenhuma indicação de encerrar ainda a posição. O pessoal está comentando do day trade, alguns concordando, né? Por aí mesmo. Né? Então, o day trade funciona dessa forma. Pessoal, eu sou muito pontual, procuro ser corretíssimo aqui nos horários, o que foi combinado. Já deu o meu tempo. Uma forma que vocês têm de ter um contato diário comigo, eu vou estar aqui toda segunda das 15h30 até 16h20, é receber o meu relatório gratuito que chama-se Cenário. Esse relatório ele é enviado sempre próximo do horário de abertura do mercado à vista pelo pessoal da Infomoney. E o que ele contempla? Se tiver balanços no dia, ele cita, ele fala um pouco da agenda do dia, fala um pouco do que aconteceu na Ásia, relata o que está acontecendo na Europa e nos futuros norte-americanos antes da abertura. O mercado americano abre 10h30. Fala um pouco do cenário doméstico aqui do Brasil. Fala do minério de ferro, do petróleo, fala do cobre, que são importantes, né, porque nós temos uma bolsa muito atrelada a commodities. E ele traz uma análise gráfica do Ibovespa todos os dias atualizada. Então, para receber esse relatório, basta você se cadastrar. Me parece que o pessoal vai colocar um link, uma caixinha aí com os dados para serem preenchidos. Você preenche e fica cadastrado na base. Todos os dias o pessoal da Infomoney manda o gráfico para você. Então, só para fazer um comentário final, eu gosto de passar uma mensagem sempre ao final dos meus trabalhos. A Bolsa de Valores, ela te traz infinitas possibilidades de riqueza, necessariamente a médio prazo. Eu sempre trabalho com carteiras de ações para 18 a 24 meses, trabalho forte com os mini contratos de índice de dólar e com venda de alguns ativos alugados também. Se você tem uma mentalidade de médio prazo, você está no lugar certo, na Bolsa de Valores. Só que você tem que aprender o mínimo da análise gráfica, tem que aprender a ler fluxo financeiro e tem que aprender um pouco de fundamentos. Não tem que ser expert em nada, mas conhecer pelo menos o básico para operar na direção para onde está indo o dinheiro. Tem a história do peixe piloto. Eu aprendi a trabalhar e operar de verdade quando eu passei a dar treinamento nos bancos. Eu fui palestrante do circuito Expo Money durante 5 anos, entre 2007 e 2012, e convidado para dar treinamento nessas instituições, principalmente em bancos estrangeiros, eu mais aprendia do que ensinava. E o que eu aprendi lá? Que você ganha mesmo com posição.
Então monta a carteira e vai protegendo com os mini contratos. E trabalhando como peixe piloto. Como que trabalha o peixe piloto? O tubarão, que são os grandes bancos, os grandes players, os grandes investidores, eles vão destroçando as presas ao longo do caminho. Se você tiver condições de pegar sobras ali, de seguir esses caras, são os tubarões, com humildade, sem questionar muito, você fica rico no médio prazo. Então essa é a ideia. Eu não estou condenando ninguém que faça o day trade ou que trabalhe alavancado, eu só acho que não é o caminho. Porque eu tenho certeza que esse caminho que eu comentei anteriormente vai te levar ao sucesso. No caso do day trade, da alavancagem, das operações de giro, eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho mais convicção que ele não vai te levar. Então, assim, trabalhando com empresas de qualidade, fazendo proteção com mini contratos, o caminho é de fato o sucesso. Sempre com tranquilidade, com serenidade, tendo uma relação saudável com a Bolsa de Valores. Então essa é a minha filosofia, é assim que eu penso, é assim que eu trabalho, e eu gosto de passar as coisas de uma maneira correta e transparente, né? Então, quando gera aquele estresse, aquela ansiedade, quando começa a afetar a tua saúde, é um sinal do seu corpo que as coisas estão erradas. Quando, diante dos seus investimentos na Bolsa de Valores, você se sente vibrante, você se sente em crescimento e vislumbrando um futuro maravilhoso para você e para sua família, é sinal que o caminho está correto, esse é o caminho. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Espero ter agregado alguma coisa para vocês aí. E segunda-feira que vem estaremos juntos de novo. Foi uma honra participar. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Um bom final de tarde a todos.